Boa noite. Hoje eu vim falar um pouco sobre a escala de EDSS, que é uma escala que ela mede a progressão da esclerose múltipla. É uma escala muito eficaz para a progressão da esclerose múltipla. Ela é uma escala muito extensa. Provavelmente eu não vou conseguir falar tudo sobre essa escala, mas eu vou falar as partes mais importantes, principalmente as partes que é acometida no caso clínico da nossa paciente. A escala é mais ou menos assim. Elas são 3 folhas, por isso que ela é muito grande. Então, para não ficar muito extenso e não ficar não passar do tempo, eu vou resumir. Então, a escala ela mede funções do paciente com esclerose múltipla e uma das funções ela mede as funções piramidais, que vai de 0 a 6, que no caso da nossa paciente ela tem uma discreta ou moderada paraparesia ou hemiparesia, monoparesia grave, ou seja, ela tem uma dificuldade ela teve uma dificuldade de movimento de músculos, ela tem uma certa incapacidade, teve uma certa incapacidade principalmente, e passa porque a dela é remitente recorrente, a esclerose múltipla dessa paciente. Então, frequentemente, ela não tem nenhum problema com relação a ir ao banheiro, e então está normal. Funções visuais, eu coloquei como escotomo de acuidade visual igual ou melhor que 20 a 30, porque a nossa paciente, do caso do clínico, ela teve uma perda de visão. Então, como o dela não é progressivo, o dela é remitente, ela pode ter variações de perda de visão. Então, por isso que na esclerose múltipla é muito difícil o diagnóstico da esclerose múltipla, não só da esclerose múltipla, mas de outras síndromes. Então, no caso da nossa paciente, ela teve esse nistagmo. Nos funções mentais também é normal, ela não altera o humor, ela não age com agressividade, ela tem uma diminuição, não teve diminuição mental, ela não teve demência grave, ainda não chegou, ou pode ser que não chegue a isso, então está no grau 0, colocamos ela no grau 0. No total, deu 8. Com isso tudo, a gente tem uma tabela que mostra o grau de funcionalidade do paciente. O grau de funcionalidade do paciente é a interpretação dos sistemas funcionais da escala de EDSS. Ou seja, se a nossa paciente ela tiver 3 membro, ou seja, ela tem uma ataxia moderada até, e coloquei na escala 2, que vai de 0 a 4. E funções do tronco cerebral, eu coloquei nistagmo moderado ou incapacidade leve, ou seja, essa paciente ela tem um nistagmo porque no exame clínico dela, no exame de fundo de olho, ela teve bilateralmente uma lesão, ou seja, então ela tem um nistagmo. Aí eu coloquei esse nistagmo moderado de incapacidade leve no grau 2, que ele vai de 0 a 5. E funções sensitivas, eu coloquei normal, porque ela não tem diminuição da sensibilidade, ela não tem diminuição da propriocepção, ou seja, ela não tem nenhum problema com a propriocepção. Então, isso levou ao questionário a ser normal. E agora vamos falar um pouco sobre as funções vesicais. É normal também, ela não tem sintomas urinários de incontinência urinária, ela não tem nenhum problema com a bexiga, ela consegue controlar a bexiga, então ela não teve nenhum problema, então eu coloquei 0, que 0 é normal na escala. E nas funções intestinais eu coloquei normal também, ela não tem constipação, ela consegue ir ao banheiro. 5, ela tem incapacidade, só que ela não tem incapacidade grave, ela tem incapacidade moderada ou de moderada leve.
Nossa paciente ela tem de 2,5, ou seja, nossa paciente ela não tem uma incapacidade muito grave, ela tem uma incapacidade leve e dependendo de situações das crises, ela acaba não tendo tantas dificuldades de fazer exercícios físicos. Então nossa paciente ela consegue fazer exercícios físicos e ela consegue fazer outros tipos de exercícios como correr, como andar e vida diária normal. Ou seja, essa é uma escala muito boa, muito específica para mensurar a progressão da esclerose múltipla, e a gente vai mostrar para vocês aí na sala alguns exercícios físicos para fortalecimento muscular, para propriocepção, para ajudar, na progressão da esclerose múltipla, a regredir, na verdade. Então a gente quer que o paciente se torne uma pessoa normal, que consiga fazer exercícios de vida diária. É isso, muito obrigado e boa noite.